Fala Dev, mais um PR aqui pro canal e hoje, claro, novamente vamos tirar várias dúvidas que a comunidade me envia através do YouTube, Twitter, de mais onde que vocês tiram? Instagram, Instagram, comunidade. Comunidade não vai, Discord. Não vai. Então eu vou responder várias dúvidas que a galera manda pra gente pelas redes sociais. E é isso aí, pega uma pipoca, um cafezinho quente e bora assistir juntos, porque esse episódio, pelo jeito aqui, tá sensacional. Então vamos lá, a primeira pergunta aqui, que é do Gabriel Mesquita. Ele publicou a pergunta num vídeo que eu fiz sobre a nova versão do Adonis com suporte ao TypeScript, que é o seguinte: só tem como utilizar o Adonis na versão 5 com o TypeScript? Gabriel, sim. A gente deixar de utilizar o TypeScript na nova versão do Adonis é jogar grande parte das funcionalidades que o Adonis trouxe embora, assim. Porque um dos problemas que a gente tinha no Adonis, principalmente, é a inteligência da IDE, né? O IntelliSense que estava faltando lá. Porque as importações não estavam muito legais, a injeção de dependência e tal, tudo aquilo lá não estava muito bacana. Então agora com o TypeScript a gente tem todo esse suporte e o TypeScript é uma coisa simples, cara. A gente tem que tirar isso da cabeça que o TypeScript é uma coisa complicada. Ainda mais no Node, ele facilita muito e essa transição do JavaScript para o TypeScript, ela não deve demorar mais do que uma semana para você conseguir pegar as manhas ali de o que tipar, quando não adicionar tipos e por aí vai. Então, cara, tenta aplicar um pouquinho, entender um pouquinho mais de TypeScript e aplicar nos teus projetos com Adonis, que com certeza vai fazer uma diferença tremenda. E se tu ainda tem vontade de não utilizar TypeScript no Adonis, provavelmente você ainda não desenvolveu o suficiente com o Adonis para sentir os problemas que ele tem, ou criou um projeto muito grande. Vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui também do Victor Silvas, que também foi no mesmo vídeo sobre o Adonis versão 5, a adição do TypeScript e tudo mais. Ele falou: por que a Rocket City, que sempre tem essa visão de mercado, utiliza um framework que não tem mercado? Não faz sentido aprender algo que você só pode usar para projeto próprio e olhe lá. Victor, vamos lá, boa pergunta, um bom ponto de observação. E, cara, eu te retribuo com outra pergunta. Me diz aí qual que é o framework no Node que tem mercado. Cara, a gente sabe que o Node hoje, a comunidade, ela é bem dispersa, né? A gente não tem frameworks que são... que trazem uma convenção que o mercado basicamente aceita e todo mundo sai utilizando. Por isso a coisa mais importante dentro do Node é tu saber para que ele foi criado, quais problemas que ele veio resolver e também entender aonde que se aplica cada um dos frameworks. Outra coisa muito interessante é se você conseguir dominar os fundamentos da programação, os fundamentos do back-end, trabalhar com uma API, trabalhar com rotas e tudo mais. Independente do framework que você utiliza, o mercado vai estar aberto para você. Então a grande possibilidade, se você estiver trabalhando com Adonis, de chegar numa empresa que está trabalhando com Adonis, é pouca. A possibilidade de você estar trabalhando com Nest.js e chegar numa empresa que está usando Nest é pouca. Por isso que aqui na comunidade, por isso que no YouTube da Rocket, a gente vai começar a trazer conteúdo sobre vários frameworks, sobre várias bibliotecas, mas a gente entende que o que é mais importante nesse momento é que você domine os fundamentos do back-end, os fundamentos da linguagem, e o framework ele é só uma ferramenta, né? Uma ferramenta que está aí para facilitar o nosso trabalho. A nossa grande aposta no Adonis, que não é bem não é uma aposta, né? Mas é algo que a gente já vê dando certo em outras linguagens. Por exemplo, o Laravel no PHP, o Django no Python, o Rails no Ruby, são tudo frameworks extremamente semelhantes ao Adonis. E faltava alguma coisa assim dentro da comunidade JavaScript, né? Que traz uma produtividade, que permite a gente utilizar Active Record e não só Data Mapper. Então tem muita coisa bacana que o Adonis traz pra gente, que facilita para quem está iniciando ali a conseguir fazer um scaffold do projeto de uma forma mais rápida. E eu ainda acho hoje que o Adonis, com certeza, é o framework mais produtivo que a gente tem dentro do universo Node. E olha que eu já utilizei praticamente todos os frameworks possíveis que a gente tem dentro dessa linguagem, mas não excluindo, eu sei que o Adonis tem as suas limitações e tem vários casos de arquiteturas mais distribuídas que eu não utilizaria. Inclusive dentro da Rocket tem projetos que a gente usa Adonis, tem projetos que a gente usa Express, tem projetos que a gente usa Nest.js, tem projetos que a gente utiliza o micro, eu poderia ficar falando um monte. O mais importante aqui é a gente entender aonde que cada uma das ferramentas se encaixa para o tipo de projeto que a gente está desenvolvendo e é assim que a gente forma o mercado. É muito difícil hoje eu te falar exatamente, estude esse framework aqui dentro do Node, porque o mercado vai estar utilizando. Não, a gente sabe que o Node não é a mesma coisa que o Ruby da vida, porque no Ruby só existe o Rails, né? Existem até outros, mas o mercado usa Rails. O Harumaru perguntou aqui no vídeo também do Adonis V5, ele falou: esse teclado é um Keychron? Pega meu teclado lá. Pela primeira vez na história da Rocket City. Então, esse teclado que eu estou utilizando... Sim, é um Keychron. Então, esse teclado que eu estou utilizando, ele é um Keychron K2. Eu comprei ele numa crowdfunding do Kickstarter.
Eu achei o projeto muito bacana e acho ele muito legal porque ele funciona Bluetooth ou no cabo, ele funciona no Mac ou no Windows, ou no Linux, claro, também, mas o que eu quero dizer é a questão das teclas diferentes entre Mac e Windows/Linux. Qualquer sistema operacional. Ele também tem iluminação, RGB ou branca, eu peguei só branca. E ele tem plástico ou alumínio. Eu peguei plástico porque alumínio no inverno ninguém merece. O mais bacana dele também é que ele conecta até 3 Bluetooths diferentes. Então eu consigo conectar em vários computadores diferentes, só trocar o Bluetooth e sair utilizando. Chega de fazer propaganda do teclado, né? Antes eu usava o teclado da Apple, mas eu preferia esse porque... porque ele funciona pro Mac e pro Windows e o teclado da Apple é só Bluetooth e também não funciona no Windows, né? Vamos lá, gente. Teve uma pergunta agora do Christian Prado dentro do vídeo TypeScript, o início de forma prática, que foi uma masterclass lá que eu debulhei sobre o TypeScript, porque é uma coisa que a gente vai trazer cada vez mais aqui dentro dos conteúdos da Rocket City e eu fiz uma masterclass mostrando do zero o porquê utilizar essa ferramenta. E aí o Christian comentou o seguinte: tô começando agora com Node e queria saber qual é a forma certa de trabalhar. Com classe ou sem classes. Porque no vídeo tá meio misto, e aí fiquei curioso. Se alguém puder dar uma olhada, eu tentei aplicar TypeScript na API do TeamDev e coloquei classes só no server. Alguém pode dar uma olhada se eu fiz da forma correta? Boa, Christian, eu acho que é uma pergunta que muita gente se faz, e eu vou te falar a minha preferência e para onde que eu vejo que a gente está caminhando. Minha preferência agora, no momento que a gente está e com os recursos que a gente tem disponíveis, na minha opinião, o back-end funciona melhor com classes. Por quê? Tem vários conceitos de injeção de dependência, vários patterns que a gente aprende do Solid e tudo mais, que são muito mais fáceis de serem visualizados se a gente estiver utilizando classes, porque fica muito mais entendível e as ferramentas que tem por volta desse ecossistema, elas se integram melhor em códigos escritos através de classes. Então, se você for aplicar, por exemplo, um princípio do Solid, por exemplo, o inversion of control, né, que você tem que passar lá no constructor e tudo mais, ou no método que você for utilizar, a interface, cara, isso aí se aplica muito melhor dentro de uma classe do que dentro de uma função. E tem várias outras técnicazinhas de dependency injection, do TypeScript e tal, que funcionam melhor em classes. Então eu acho que classes no back-end é algo que ainda faz muito sentido. Isso é algo totalmente preferência pessoal, mas que eu vejo que várias referências que eu leio sobre DDD, sobre arquitetura de software, também preferem utilizar essa arquitetura baseada em classes. Porém, eu vejo a gente caminhando cada vez mais para um paradigma de programação funcional, até com o Elixir, Rust, a gente vê cada vez um pouquinho mais seguindo para esse lado. Então, eu não sei te dizer exatamente na questão de uma previsão se o Node vai mudar para isso em algum momento, eu não sei te dizer nem quanto tempo que o Node vai viver, então assim, eu acho que a gente está caminhando cada vez para um paradigma mais funcional, mas eu ainda acho que classes no back-end faz muito sentido. Se você estiver se referindo também ao front-end, que eu vi que você falou ali alguma coisa de server e tal, no front-end hoje em dia, se for utilizando React, não tem mais necessidade de classes. Remove classes, esquece. A gente tem uma pergunta agora aqui no mesmo vídeo de TypeScript, o início de forma prática, do Alex Gouveia Vasconcelos. Fala, Alex. Ele mandou: oi, Felipe. Delicinha, Alex, vamos lá. Ele falou: acho que comentaste no vídeo sobre usar o ESLint ao invés do TSLint, mas creio que não explicaste. Alguma razão para isso? A gente usava o TSLint porque o ESLint não suportava arquivos TypeScript antigamente. Agora a gente tem um parser lá que a gente bota, que é o @typescript-eslint/parser, que o ESLint passa a entender código TypeScript. E na minha visão não vale a pena a gente manter dois linters diferentes que vão analisar o mesmo tipo de código, sendo que um só tem tipagem e outro não. Então, utilizando o ESLint, a gente consegue reaproveitar tudo aquilo de regras que a gente já trazia do JavaScript e integrar dentro dele. A gente não precisa ter que... o TSLint ele não ia funcionar com nenhuma das outras ferramentas que a gente utiliza. Por exemplo, não ia funcionar com o Preader, não ia funcionar com o Airbnb Style Guide. A gente sempre teria que ficar fazendo portabilidades para essas ferramentas. Então, assim, para mim o ESLint ele já resolve todos os problemas e funciona muito bem. Antigamente não dava, hoje dá, então é isso aí. A gente pegou aqui pela uma exceção um conteúdo aqui de uma conversa que a galera teve dentro do Discord, lá dos alunos da Rocket City. Pra quem não sabe, hoje a gente tá fazendo uma regravação total do Bootcamp Go Stack. Hoje, não sei quando tu tá vendo esse vídeo, mas hoje, 6 de abril de 2020, né? E eu tô regravando o conteúdo inteiro e grande parte desse conteúdo vai ser reescrito de JavaScript pra TypeScript. E aí teve uma conversa lá e tal de dois usuários, que eu não vou ler o nome porque o nome é muito esquisito aqui, o Seth Wololo e o Alicim Santos. O Alicim é de boa, né? Mas o Seth Wololo... E eles perguntaram por que essa mudança do conteúdo de JavaScript para TypeScript. Vamos lá.
Bacana a pergunta, e o principal é o mercado, para onde que o mercado está caminhando. A Rocket City, ela tem alguns critérios, né, 6 critérios mais ou menos que a gente utiliza para definir quando apostar ou não numa tecnologia. Mas um desses critérios é para onde que o mercado está caminhando, e a gente vê cada vez mais o mercado caminhando para TypeScript, utilizando cada vez mais, a gente vê mais requisitos de vagas incluindo essa tecnologia, e não só isso, a gente vê que o TypeScript está fazendo cada vez mais sentido dentro da stack que a gente está utilizando aqui na Rocket City, que é o Node, o React, o React Native, e tem ajudado muito nesses projetos, principalmente para projetos que escalam maior. Eu comparo muito o TypeScript com a questão de testes automatizados. No comecinho ali ele dá um pouquinho de trabalho a mais, diminui às vezes um pouquinho a produtividade, né, dá essa sensação, mas chega um momento que faz a curva e ele só te ajuda, né, principalmente quando o projeto escala ao infinito e além. A gente teve uma pergunta aqui também do André, dentro do mesmo vídeo de TypeScript, o início de forma prática, que é, para TypeScript, Sequelize ou TypeORM, algum faz mais sentido? Sim, André, na minha opinião, o TypeORM faz mais sentido do que o Sequelize quando você está utilizando o TypeScript. Até porque a integração do Sequelize com o TypeScript, ela não é muito boa. Eu nunca fui um grande fã do Sequelize, eu utilizo ele porque, né, utilizava ele porque não tinha muito para onde correr. Mas o TypeORM eu acho que ele é muito mais estável, fora que ele integra com muito mais banco de dados do que o próprio Sequelize. Então ele integra com banco de dados Oracle e por aí vai. Até porque por baixo dos panos, o TypeORM ele utiliza o Next, que é o Carry Builder que a gente vem utilizando na semana Ministack, que é aquele Carry Builder famoso do Node. E esse Next é muito bacana, porque ele é o mesmo Carry Builder que está atrás do ORM do Lucid, do Adonis. Então é um Carry Builder muito fantástico e ele tem muito poder. Um ORM que é escrito em cima do Carry Builder do Next com certeza vai trazer pra gente não só uma API muito legal de se trabalhar, mas também um suporte bacana pra gente continuar utilizando ele por muito tempo. Então, TypeORM. Agora a gente teve uma pergunta aqui do William Ferreira dentro do vídeo de formulários no React e React Native com Unform. Ele falou: gostaria de saber qual a vantagem de criar os componentes no React em funções ao invés de criar com classe. Nas aulas da Rocket, geralmente vocês usam function, mas gostaria de entender o motivo, se alguém puder me explicar. Então, William, da versão do React 16.8 para cá, que foi mais ou menos setembro, outubro para cá, eu não lembro exatamente a data, cara, mas a gente teve uma revolução aí dentro do React, que foi a adição dos React Hooks, né? E desde então a gente tem uma nova API para trabalhar tanto com o nosso fluxo, o nosso ciclo de vida do componente, montagem, atualização, desmontagem, e também com algumas APIs, conseguir acessar alguns recursos. E as functions, elas trazem muitos benefícios, né, na hora que a gente estiver utilizando esses React Hooks. Não trazem benefícios diretos em performance, mas elas ajudam a gente a não cometer erros que a gente consegue cometer dentro da classes. E fora que a verbosidade do código, ela fica bem menor e o código mais legível. Então, assim, as classes, elas meio que morreram no React, né? Claro que o mercado ele não vai conseguir acompanhar na mesma velocidade que a gente aqui nos conteúdos, mas todos os novos projetos, na minha opinião, com certeza devem ser criados com functions ao invés de classes. Tem vários vídeos no canal que eu falo sobre React Hooks, então eu, se fosse você, dava uma olhadinha nisso, que lá você vai começar a entender as diferenças, já que os hooks não podem ser utilizados nas classes. A gente teve aqui também agora, dentro do vídeo de CI/CD com React Native, ferramentas e estratégias, no vídeo não, no podcast, que eu fiz junto com o Levir e com o Hugo, e o João Lucas perguntou: Diego, fala do Hermes, a nova ferramenta do Facebook para rodar React Native. Então, o Hermes, ele é uma nova engine, né, um novo motor de processamento do JavaScript que roda pro Android. E esse Hermes, ele entrou bem moqueado, né, bem escondido assim, e hoje eu acho que ele ainda tá opt-in, então ainda você consegue habilitar, porque ele não funciona com algumas coisas, mas na grande maioria dos projetos o Hermes pode ser habilitado. Para quem não sabe o que o Hermes ele faz parte do projeto do React Native para conseguir reduzir tanto o startup time dos projetos feitos com essa tecnologia, né? Porque no Android, quando você abria um aplicativo com React Native, ele demorava muito para carregar, e com o Hermes agora a gente tem uma redução aí de pelo menos umas 6 vezes nesse startup time. Então isso aí com certeza vale muito a pena, legal que o João Lucas falou, mas eu acho que caberia muito mais a gente fazer um vídeo talvez falando um pouquinho sobre o que é o Hermes. Com certeza, para quem não conhece, vale a pena dar uma olhada e habilitar nos projetos para ver se faz uma diferença ali no Android. Com certeza vai fazer. É isso aí, pessoal. Eu acho que eu passei por todas as dúvidas e a gente finalizou essa última dúvida aí do João Lucas. Lembrando que se você quer que a sua pergunta apareça aqui no PR para eu responder ela aqui pelo vídeo, trocando uma ideia diretamente com você,
comenta em qualquer lugar aqui do YouTube, Twitter, Instagram, que a gente vai estar sempre de olho nas perguntas que são mais pertinentes, mais comuns, para trazer aqui para dentro do quadro e responder dessa forma um pouquinho mais dinâmica, um pouco mais direta, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!